Oi, pessoal. A gente veio para conversar sobre a série Nada Ortodoxa, como a gente tinha combinado. E essa série é uma série baseada em fatos reais, é bem curtinha, acho que são 6 episódios, 5. Seis, acho E que são seis. conta a história de uma moça que vivia numa comunidade ortodoxa ali na Nova York, judaica, né? E vai mostrar pra gente tudo. É uma espécie de romance de formação, porque a gente pega ela bem jovenzinha e aí ela vai se descobrindo e as coisas vão acontecendo de forma que ela dê vazão àquilo que de fato ela é, os talentos dela, aquilo que ela deseja ser. Só que esse caminho é muito difícil, porque ela foi criada e formada dentro daquela comunidade ultra ortodoxa e ela não tinha liberdade pra nada disso, né? E quando eu assisti essa série, eu assisti logo depois de assistir o Leila M, porque eu estava trabalhando com o pessoal do nono ano o livro Eu Sou Malala, e eu queria entender melhor essa questão do fundamentalismo islâmico no que diz respeito ao tratamento com as mulheres, né? E então eu estava sabendo bastante de como essas coisas eram conduzidas e eu fiquei super surpresa, porque quando eu fui para a comunidade judaica ortodoxa, eu descobri que não é muito diferente, né? Então a mulher judia dentro daquela comunidade, da concepção que eles tinham de judaísmo, ela era mais ou menos uma procriadora, né? Então eles vivem nesse aprisionamento legalista em que eles têm que substituir o número de judeus que morreram no Holocausto. E aí, então, os casais se casam super cedo pra ter filhos. Então, tinha meninas novas que tinham 6 filhos, 7 filhos, né? E essa menina foi criada nessa comunidade sem a mãe, que já tinha sido expulsa da comunidade por razões que quem quiser saber vai ter que assistir a série, né? A questão é que a série é baseado em fatos, né? Sim. Num texto de uma pessoa que vivenciou essa realidade. É claro que quando vai para série, para filme, há um aspecto aí elaborado, né? Repaginado, mas Sim. em suma retrata uma certa realidade, né? E eu acho muito relevante assistir isso nesse período, porque a gente está numa época em que a gente ouve falar de muito fundamentalismo, seja político, seja religioso, a gente tem visto isso na vida das pessoas, né? Então, o fundamentalismo, o radicalismo, seja de qualquer espécie, ele faz com que a pessoa enxergue o mundo somente por aquele viés. E isso a série deixa bem claro, não sobra espaço para a pessoa ser um indivíduo, ser um sujeito, colocar no mundo aquilo que de fato a pessoa é, né? Isso é apresentado na forma que ela vive, na forma como o marido dela vive, porque você observa depois que ele é uma pessoa legal, mas ele não tem liberdade sequer para articular dentro dele como resolver o casamento deles, como salvar o casamento deles. Ela é uma musicista muito talentosa dentro daquela comunidade, isso é pecado, é considerado indecente, uma mulher estudar música, uma mulher cantar. Então, como é que uma pessoa consegue sobreviver dentro de uma comunidade que vai tolir qualquer manifestação individual dela, né? A questão aí é que a gente percebe e que a gente tem que fazer uma boa leitura em relação à nossa realidade é que os aspectos culturais sempre eles nos colocam dentro de uma certa moldura, né? Toda a nossa visão, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar, a cultura nos coloca num certo padrão, num certo molde, né? Uma certa forma, né? Uma estrutura, né? Da qual então nós reproduzimos esses padrões culturais. É claro que o que acontece é que existem dentro desses padrões elementos que são normais, são positivos, são saudáveis, são salutares, para que a gente desenvolva uma vida saudável. Outros são extremamente negativos, são aspectos que diminuem a nossa capacidade de visão, de entendimento, de olhar para o próximo, de ver uma dimensão mais ampla da vida e da realidade. Nessa questão, eu lembro daquela série Wide Wide World, que é um documentário que tem também no Netflix, que fala sobre a seita do Osho. E assim, quando existe um comportamento sectário, quando a religião vira uma seita, deixa de ser realmente um princípio que é saudável para o homem, mas se torna até uma neurose, uma doença, aquilo que o chefe da seita, aquilo que a visão que ele tem de mundo vai ser imposta sobre as pessoas.
né? Então vocês vejam, o judaísmo é uma religião que tem aí 7 mil anos, 10 mil anos, que inclusive influencia muito a religião cristã, mas a leitura que eles fazem é completamente fechada no mundinho deles, né? Então eles são extremamente ortodoxos, eles seguem todas as regras ali do judaísmo mais arcaico. Eles enfiaram na cabeça que se eles não cumprirem isso, Deus vai mandar outra perseguição. Então vocês vejam como é um Deus punitivo, um Deus, uma concepção de Deus realmente que está perseguindo o homem, né? Se o homem desobedecer, vai ter destruição. Então, é pesado. Vocês veem a festa de casamento, os rituais deles, é um negócio que é pesado da gente assistir, porque você percebe a opressão que existe ali do homem, né? Mas o que eu achei mais legal de tudo, acho que uma cena que me mexeu bastante, foi que ela foge, né? Já vou dar um spoiler maior. E ela consegue ir para a Alemanha, onde ela vai tentar estudar numa escola de música, e lá as pessoas estão criticando, né? A visão de mundo da comunidade dela, a religião dela e tal. E aí ela se recusa a criticar as pessoas e ela fala uma coisa assim, olha, eu saí porque Deus estava pedindo de mim uma coisa pesada demais que eu não conseguia dar, né? Então, existia um sentimento religioso genuíno nessa moça e ela queria realmente ter uma relação com Deus, mas infelizmente por conta daquilo que foi ensinado para ela e da forma como aquelas pessoas viviam a religiosidade, ela não se sentiu, era isso ou morrer emocionalmente, né? Uma coisa forte da história, tanto da Leila M quanto da moça do nada ortodoxa, é a questão da opressão da mulher, né? Então a mulher ali era uma paredeira. Eu fico pensando, não diz isso na história, mas o que seria feito das mulheres viúvas sem filhos ou das divorciadas. Inclusive, lá quem não tinha filhos, o marido podia pedir divórcio. E daí a pessoa não tinha profissão, não tinha como ganhar a vida, não tinha como se sustentar. E além do mais, perdia o marido porque não era fértil ou porque não conseguia engravidar. Então, assim, é uma concepção de feminino completamente desvinculada a qualquer possibilidade de se desenvolver enquanto ser humano mesmo, né? Nem enquanto mulher, né? E eu acho legal do cristianismo, principalmente da reforma protestante, que isso é tirado das nossas costas. A gente tem a opção de ser um indivíduo, né? A mulher no meio cristão, ela é valorizada. Cristo começa isso no evangelho, né? E a gente vai ver isso em toda a história cristã, que tiveram muitas mulheres que tiveram relevância, ainda tem, cada vez mais, né? Mas isso nessas comunidades ultra-ortodoxas e até no catolicismo arcaico aí, tradicionalista, a mulher é vista como um vaso mesmo para ser reprodutora, né? Muito bem. Amor, é o seguinte, a gente pode falar um pouquinho sobre a própria série, que é muito legal, é muito bacana assistir. É claro que aí a gente pode estar diante de um público bem variado, né? Sim. De pré-adolescente, então tem algumas cenas fortes. Né? Não então, é pra criança essa série, não é pra criança, é bom falar isso. É bom falar, né? Então, não é pra criança, é melhor que sejam os adultos, até por causa da complexidade dos questionamentos. É verdade, é né? verdade. Além as crianças não têm bagagem pra entender certas coisas, e eu acho que é legal dizer isso. É verdade. Então, o que acontece? Os diálogos são bem construídos, fotografia, tudo muito jóia. Então, assim, a gente podia analisar um pouquinho esse aspecto que você começou, né, falando sobre a questão do fundamentalismo, né, que é o que está sendo criticado e apresentado de forma bem enfática, né? Então, como é que a gente pode olhar para isso? Como é que a gente pode, numa visão cristã, por exemplo, analisar o fundamentalismo, né? Existem fundamentalismos de várias áreas, né? Fundamentalismo ideológico, político, religioso, que é o caso, né? Fundamentalismo é uma coisa da qual tem um posicionamento radical no seu ponto de partida, né? Então, nessa análise da ortodoxia judaica que está inserido a série, né, esse fundamentalismo se relaciona especialmente na questão do trato entre o homem e a mulher, né, no relacionamento. Qual é a posição da mulher, qual é a posição do homem, e nitidamente o pressuposto é de uma superioridade masculina sobre a mulher, né? Então, nesse sentido, a mulher tem uma função específica, essas funções são delegadas de forma bem restrita, e também há funções
em relação ao homem. Mas a questão é, quando a gente fala funções que são papéis, né? Posições e funções, ou posições, funções e papéis, né? É que o homem tem uma posição de vantagem, né? A mulher está numa posição menor, e as funções, então, por causa dessa posição, a mulher são funções vistas como desfavoráveis, né? Então, qual é a visão propriamente que a gente tem dentro da visão cristã sobre isso, né? É interessante que a visão cristã ela tem uma quebra dessa visão cultural, que é uma visão cultural geral que a gente tem dentro da nossa sociedade ocidental, embora movimentos como o movimento feminismo, que oriental foi mais ainda, né? Muito mais, né? Que foram movimentos para que resgatasse algumas coisas relacionadas a isso, né? É claro que não significa que nós concordamos com tudo que se diz nos movimentos, houve radicalização para outro ponto, para outro lado, mas a questão é que a visão cristã coloca de forma equilibrada. São papéis diferentes, sim, há funções distintas, mas a posição é a mesma, não é? Principalmente diante de Deus, né? Exatamente, a condição não só, mas aí não só diante de Deus, mas a condição de um para com o outro, né? Daí a necessidade do respeito, a individualidade, a pessoalidade, a subjetividade, a condição, né? Porque se não há uma posição diferenciada, significa que ambos estão no mesmo patamar, no mesmo ponto, né? E a série mostra justamente isso, que há uma posição, né, do qual a balança pende mais para um lado que para o outro, né? E tem a questão de que a religião está acima também do homem, porque ele queria que a coisa fosse diferente na casa dele, mas ele nem sabia como fazer isso, né? Isso mostra justamente como nós somos submetidos dentro de uma estrutura, dentro de um molde do qual a gente sequer consegue pensar fora daquilo, né? Sequer conseguimos pensar fora dessa estrutura. O que nos chama atenção, que é forte, né? E por isso o nome da série, né? Nada ortodoxo. E ela não é nada nesse sentido, embora... Ela falou pra ele de cara que ela era diferente. Ela fala de cara, mas ainda estava submetida a essa estrutura, essa moldura, né? Mesmo quando ela sabia o que fazer com essa diferença. Exatamente. Mesmo quando ela vai para uma outra cidade querendo sair daquela situação, ainda ela está sob essa referência, essa estrutura, né? Sim. O desvincular-se disso não é uma coisa fácil. Então isso nos mostra de uma forma crítica como é difícil a gente desvincular dessas estruturas que já estão criadas dentro da nossa cultura, para a gente ter uma dimensão superior a essas coisas dentro de uma visão cristã. Mesmo quando a gente percebe que está errado e está fazendo mal para a gente, é difícil, né? Superar essas coisas. Muito legal, né? Vale muito a pena. Uma recomendação, um olhar crítico, né? Claro, mas que tem uma visão que pode nos fazer pensar muitas coisas, né? A série tem um plus, que é a parte da música, né? A trilha sonora é muito legal, os atores são muito bons, eu acho que vale bastante a pena mesmo. Legal, né? Bacana. E a semana que vem, para as crianças não dizerem que a gente só fala de coisa de adulto, a gente vai falar sobre o Oscar Wilde, que é um autor que, entre várias coisas que ele fez, ele tem uns contos que são para crianças e adolescentes muito lindos. E a gente vai tratar de alguns aqui na semana que vem. Verdade. Para o pessoal poder ler com a família. Tem aquela e tal. do príncipe lá, né? É o Príncipe Feliz, Príncipe tem Feliz. o Gigante Egoísta. Eu proponho a gente analisar o Príncipe Feliz. Tá bom, então a gente vai analisar o Príncipe Feliz. Muito legal o Príncipe Feliz. Eu coloco aí no link para o pessoal poder ler em casa, tá? E é um trabalho legal porque são contos que dá para ler junto com os filhos, com as crianças da família, são lindíssimos. Também é um autor cristão, também bastante polêmico, com várias questões da vida dele. Verdade. Mas um cara que realmente se entregou a Cristo e quis colocar isso no trabalho dele. E a gente tem que ver e analisar as ideias dele lá dentro dos seus escritos, né?
Ah, eu vesti o terno hoje e tal. Hoje ele Mas tá bem porque aqui tá formado. com frio, aqui tá frio. Tá Eu frio. tô frio. Tá 19 graus aqui Ah, em mas- Goiânia, ele tá com frio. Ela ligou o ar-condicionado aqui, já pensou? Pois é, nós somos o casal quente e frio. Ai, ai. Tchau, tchau, Um abraço, gente. Obrigada, até mais. Opa, o dedo.